Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico. Pessoal, namastê. Como vai todo mundo? É um prazer estar aqui, né, como sempre. E procurando um tema diferente, né? Nem sempre é possível, mas às vezes as próprias pessoas, conforme elas vão me contatando e me procurando, e eu vou entendendo o que pode ser interessante, o que pode não ser interessante. Nem sempre o que eu acho que seria interessante é o que os outros acham interessante. Então eu, às vezes, me curvo à opinião dos outros, né? E algumas vezes existem alguns temas, como esse que eu vou abordar hoje, que são de uma grande importância, às vezes não diretamente para a ufologia, mas para a nossa compreensão do nosso tempo e do porquê que os ETs estão nos visitando e por que está acontecendo tudo isso, né? Hoje eu vou falar de uma coisa que é da máxima importância, que é o assunto do aquecimento global. O aquecimento global que muitas pessoas negam, falam que é uma farsa, tal. E muitos admitem. Eu faço parte das pessoas que acreditam em aquecimento global. Eu acho que o calor que nós estamos passando aqui é a prova de que existe um aquecimento global. Isso não é uma brincadeira. E existem aqueles negadores do aquecimento global. Geralmente são teóricos da conspiração, falam que são coisas dos Illuminatis, coisa dos reptilianos, etc. Que na verdade ficam jogando venenos por aviões e tal. É uma teoria, as pessoas acreditam nisso daí. Mas eu vou me posicionar. Eu estou totalmente a favor do aquecimento global como sendo real causa de tudo isso que está acontecendo conosco aqui agora. As mudanças climáticas vêm mesmo dos automóveis, vêm mesmo das indústrias, né? Vem mesmo do que a gente entende como aquecimento global. E de onde vem a ideia a teoria do aquecimento global? Como é que começa a teoria do aquecimento global? Para que as pessoas entendam por que se fala nisso, quem começou isso tudo. Bom, o aquecimento global ele começa com James Lovelock. James, né, com J, Lovelock. Love de amor, Lovelock. Lock de cadeado, cadeado do amor. James, cadeado do amor. James Lovelock. James Ephraim com PH, Lovelock. Ele nasceu em Hertfordshire em 26 de julho de 1919. Ele é velhíssimo. Ele tem 88 anos de idade agora. Ele foi um pesquisador independente e ele é um ambientalista. E ele ainda está vivo, muito velhinho, lá na Cornualha, que é Cornwall, que é o oeste da Inglaterra. O James Lovelock criou o que se chama de hipótese Gaia. O que é a hipótese Gaia? A hipótese Gaia é que a Terra é um superorganismo, ou seja, existe na mitologia grega a deusa Gaia. A deusa Gaia era a deusa da Terra, deusa Terra, Mãe Terra. Então, por exemplo, entender que a Terra, a Mãe Terra, né, essa Terra, essa deusa Gaia, esse planeta deusa, como Lovelock coloca, tem uma personalidade e é uma mãe que abarca muita vida, mas que também tem as suas ideias, as suas intenções, as suas necessidades, né? Que a Terra não é simplesmente uma rocha onde brotou vida, né? Gaia é um organismo pensante, entendeu? Isso é o que forma a hipótese Gaia, né? Ele se baseou nos estudos da Lynn Margulis. Eu peguei isso aqui, esses dados eu peguei mesmo de Wikipedia, porque são muito precisos, entendeu? Para explicar o funcionamento sistêmico do planeta Terra, né? Quer dizer, a Terra como um superorganismo que teve suas fases, teve sua infância, teve sua adolescência, teve o Jurássico, teve o Cambriano, agora, entendeu? Tem uma série tem todo um histórico de vida e de intenção de existência. Tem uma juventude, uma infância,
Uma infância, uma juventude, uma vida madura, que seria agora, uma velhice e uma morte. Entendeu? Ele estudou química, o James Lovelock. Ele estudou química na Universidade de Manchester. Ele trabalhou nos institutos médicos. Já em 48 ele já era PhD na Escola de Londrina de Higiene e de Medicina Tropical, tá? E em Harvard. E o Lovelock trabalhou em conjunto com a NASA também, para análise das atmosferas e as superfícies dos planetas, né? E para Lovelock, o equilíbrio entre Marte e a Terra foi a prova da inexistência da vida em Marte. Quer dizer, ele que analisou a questão da atmosfera marciana, por exemplo, para dizer, olha, não dá para ter vida, dá para ter vida, entendeu? Então ele é um climatologista muito respeitado pela própria NASA. E ele falou uma coisa em 2004 que, entendeu, que eu particularmente não curto, que chocou o mundo. Em 2004 ele falou que a energia nuclear seria a solução, que ele achava, no caso dos Estados Unidos, que queima muito carvão, a substituição por usinas termonucleares seria o ideal, né? Só a energia nuclear pode deter o aquecimento global. Isso aí pegou muito mal para ele. Ele ficou muito queimado com essa história, né? Como uma alternativa realista para os combustíveis fósseis, né? Ele também não determina muito claramente quanto de urânio seria necessário para substituir todo o carvão queimado nos Estados Unidos, que seria uma monstruosidade, uma enormidade absurda. Mas ele falou já no Independent, no jornal britânico, em 2004, ele fez uma declaração bastante alarmista, que foi sobre o aquecimento global no final do século XXI, como ele via o século XXI, o pior de todos os séculos, o mais terrível, muito mais terrível do que foi o século XX, a Segunda Guerra e tudo mais, seria o resultado de mortandade, né, o grau de mortandade causado pelo aquecimento global. Ele colocava que ele fala a seguinte exata frase: bilhões de nós morrerão e os poucos casais férteis de pessoas que sobreviverão estarão no Ártico, onde o clima continuará tolerável. Ele afirma que pelo final do século a temperatura média nas regiões temperadas aumentarão 8 graus e nos trópicos até 5 graus, tornando as áreas agriculturáveis do mundo inabitáveis e impróprias à produção de alimentos. Então, para ele, por exemplo, as terras como o Brasil, por exemplo, iam virar verdadeiros Saharas inúteis, né, secos, tórridos. Mesmo regiões subtropicais, mesmo a Argentina seria um Saara desértico, então todo mundo ia morrer, né? Temos que ter em mente o assustador ritmo da mudança e darmos conta de quão pouco tempo resta para agir, e que cada comunidade e nação deve achar o melhor uso dos recursos que possui para sustentar a civilização, pois a Terra nunca será mais a mesma. Ele foi bastante radical nesse primeiro discurso que ele fez no Independent. Mas quando chegou em 2006, ele também já afirmou, mais uma vez, que não adiantava mais fazer um esforço para evitar o aquecimento global, porque já havia passado o point of no return, né? Quer dizer, o ponto do não retorno. Ou seja, que a temperatura da Terra já tinha... que a poluição já era de um grau tal, causada pelos carros, pelas indústrias e pela queima do carvão, que não faria mais muita diferença parar agora, né? E aí ele fala assim, que os esforços para manter o aquecimento global não podem obter sucesso, e a Terra jamais voltaria a ser a mesma de qualquer forma. Estaria condenada de qualquer forma. Depois de uma terceira entrevista, que foi considerada a vitória pelas pessoas que negam o aquecimento global, ele em 2012 afirmou que foi alarmista
sobre o momento da mudança, sobre o momento da mudança climática. Vamos entender o que é isso. O que é momento? Momento é velocidade, ritmo da mudança climática. Preste atenção nesse detalhe. Sobre o momento da mudança climática, mas não sobre a mudança em si. Ou seja, acredita que o clima deve aquecer, embora a taxa de mudança não seja como ele pensava. Quer dizer, evidentemente, ele viajou um pouco na maionese ao dizer que os poucos seres humanos que sobrevivessem iam morar no Ártico e o resto ia estar pelando, né? Ele foi assim um pouco dramático, entendeu? Mas ele não negou o aquecimento global. Algumas pessoas falam distorcidamente, eu tenho visto essa história, vi isso na minha página, vi pessoas colocando isso, e é por isso que eu estou fazendo esse diálogo cósmico, falando que o Lovelock, o James Lovelock, negou ou retirou o que disse. Ele retirou a velocidade e talvez a intensidade do aquecimento global que ele previa. Entendeu? Por exemplo, quando você ouve o Al Gore naquela Verdade Inconveniente, ele tem uma previsão de aquecimento global mais sensata. Por exemplo, ele fala assim, ó, por exemplo, a região do estado de São Paulo, por exemplo, vai ficar daqui 20 anos com o clima da Bahia. Entendeu? Vai virar um deserto, mas vai virar um lugar quente. É o que está acontecendo esse ano. Esse calor que eu sinto hoje aqui é o calor que eu senti em Salvador, né? Não é o calor normal de São Paulo. Não com essa seca e não com essa, né, com essa constância. Né? São Paulo sempre foi tida como uma cidade dos vários climas. Ela é fria de manhã e vai aquecendo à tarde, depois fica quente, cai à noite. Então você sai de camiseta e volta de casaco. Isso não é mais assim, não está sendo nesse ano, né? Eu acho assim incrível as pessoas negarem o aquecimento global, falando assim, olha, então você sai à rua. Eu entendo que garotos novos achem que o aquecimento global é uma bobagem, porque eles não viveram no clima passado. Eu tenho 47 anos de idade, então eu sei como era o clima quando eu era criança. Era muito mais frio e no verão muito mais fresco do que agora. Entendeu? Isso não precisa ser um Illuminati, não precisa ser um reptiliano nem nada para achar isso. Entendeu? Algumas das coisas que o James Lovelock fala, tá, que eu vou colocar, né, foi talvez um dos cientistas mais influentes do século XX, porque ele levantou essa grande discussão. Inclusive existe um grande filme que eu aconselho todos a assistirem, que é o Soylent Green, né? Soylent Green, S-O-Y-L-E-N-T, Green, de verde, a lente de soja verde, Soylent Green, que foi feito nos anos 60 e que falava disso. Nunca ninguém acertou tanto sobre o futuro como o diretor do Soylent Green. Eu até pretendo fazer um programa falando um pouco mais sobre o Soylent Green, onde aparecia o mundo superaquecido, não tinha mais produção de nada, a agricultura, os mares tinham morrido, a agricultura tinha acabado, o aquecimento global tinha chegado ao ponto tal que as plantas não nasciam mais, e as pessoas viviam na cidade dependendo de uma coisa que chamava Soylent Green, que era um extrato de soja que que as indústrias diziam produzir. Então as pessoas brigavam assim por aquela soja, tinham verdadeiros tumultos na rua e tal. E aí um investigador vai atrás de falando rapidamente como é o filme, vai atrás da investigação de um milionário. O milionário é assassinado, mas o milionário não luta, o milionário aceita. O investigador descobre que o milionário se entregou à morte, o ladrão veio e ele não reagiu. E aí ele vai investigando, e naquela época as pessoas eram escravas, não existia mais dinheiro, não existia mais liberdade, só existia superpopulação. E esse milionário tinha uma moça que era chamada peça de mobília, quer dizer, as mulheres bonitas eram peças de mobília dos ricos, né? E ela vai ajudando o ator, que eu não me lembro, é um ator famoso, mas eu não estou lembrado, a investigar. E ele tinha um amigo que era um velhinho, né? E o velhinho era um cientista, e o velhinho descobre que realmente uma coisa terrível nos livros, quando ele
vai para falar com os outros cientistas, ele descobre que a Terra está morta. Não tem mais capacidade de regeneração. Aí o velhinho vai pro que chamava-se asilo, que na verdade era um centro de eutanásia, não tinha mais asilo. Os velhos iam simplesmente levar a tomar uma injeção de eutanásia. Então, quando acho que é o Richard Burton, eu não sei, quando o ator chega lá, o investigador chega lá, o velhinho tá morrendo. E ele fala assim, não existe mais nada, não existe mais... E ele não entende muito bem o que o velhinho está falando na hora da morte, né? Ele está sedado, está sendo eutanasiado. E aí ele segue o corpo do velhinho, que acho que ele quer enterrar o velhinho, alguma coisa assim. E ele descobre que o corpo do velhinho ia para uma fábrica e era processado, e ele com os corpos humanos mortos que eles faziam Soylent Green, né? Isso foi aproveitado naquele filme A Viagem, A Ilha, né? Que também tinha aqueles androides coreanos que... Esse filme que passou recentemente agora, onde tinha umas moças que elas comiam os corpos dos próprios outros androides, né? Esse do Soylent Green, né, evidentemente é um exagero, uma dramatização, né? Mas ele está totalmente dentro da visão do Lovelock, né, do aquecimento global como uma coisa que vai levar a humanidade a uma era de fome, e com a fome vem a guerra, com a fome vem a peste, né? Com a fome vem o caos social, né? Por exemplo, na visão de Lovelock, até 2020, secas e outros extremos climáticos serão lugar comum, já são. Em 2040, o Saara vai invadir a Europa, segundo Lovelock. Berlim será tão quente quanto Bagdá. Atlanta acabará se transformando numa selva de trepadeiras. Phoenix se tornará um lugar inabitável. Quer dizer, ele vai subindo, né, as temperaturas nos lugares e vai imaginando as regiões aquecendo, lugares que eram gelados tornando tropicais, lugares que eram tropicais tornando inabitáveis, né? Os chineses, com o calor será tamanho que os chineses não terão para ir a não ser a Sibéria. Quer dizer, migrando para o norte, entrando na fronteira russa. O que os russos acharão disso? Quer dizer, essa movimentação climática, né, tira as pessoas dos seus lugares natais e leva os indivíduos a fazer guerra, né? Se, por exemplo, na visão do Lovelock, uma terceira guerra mundial causada pela falta d'água, pela falta de terras. Se você, por exemplo, numa hipótese lançada pelo próprio Lovelock, a China se tornasse quente demais, tropical demais, tórrida, né? E a Rússia se tornasse temperada, entendeu? Aquele 1 bilhão de chineses ia tentar empurrar a Rússia. E a Rússia tem um arsenal nuclear, né? Quer dizer, coisas dessa ordem. Com as dificuldades de sobrevivência e as migrações em massa, virão as epidemias. Quer dizer, lógico que o sistema médico e de saúde a essa altura já foi para o brejo, né? E até 2100 a população da Terra encolherá, segundo Lovelock, dos 6,6 bilhões de habitantes, que já são 7, para apenas 500 milhões, que é o que está lá naquelas Georgia Guidestones, que são consideradas as pedras dos Illuminati, né? Aquele monumento que o número sensato de humanos na Terra é 500 milhões. Sendo que a maior parte dos sobreviventes habitará altas latitudes, Canadá, Islândia, Escandinávia e Bacia Ártica, né? Isso foi o que ele disse na primeira entrevista dele em 2004, né? Onde eu diria que ele exagerou bastante, né? Até o final do século, segundo os cientistas, o aquecimento global fará com que as zonas de zonas temperadas, como América do Norte e Europa, se aqueçam 8 graus, quase o dobro das previsões mais prováveis do relatório da ONU, Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática. Quer dizer, a ONU sanciona uma meta, quer dizer, uma previsão mais sensata da ordem de 4 graus, que já é bastante desastroso, né? E como que os passageiros em um barquinho de passeio navegando tranquilamente sobre as cataratas do Niágara, sem saber que os motores entrarão em pane, assim caminha a humanidade. Quer dizer, as pessoas realmente
tem se mostrado, isso ele está bastante certo, indiferentes a esse assunto, né? É assim, sei lá, é alguma coisa que está acontecendo, é o sol que está aquecendo, ela nunca penso assim que elas poderiam fazer algo para reduzir isso, que os combustíveis fósseis são o problema, etc. Sempre jogam isso para os Illuminatis, ou para o sol que está aquecendo, ou os chemtrails, ou sei lá o que, né? Se tais previsões, ele fala assim, para Lovelock, diminuir a poluição de gases responsáveis pelo efeito estufa não vai fazer muita diferença, porque boa parte do que é considerado desenvolvimento sustentável não passa de para tirar um truque a proveito do desastre. Verde, ele me diz, é só uma piada, é a cor do mofo da corrupção. Quer dizer, ele acha que, Lovelock, acha, e ele está bastante certo, que essa coisa de verde, sustentável e tudo mais, é muito mais jogada de marketing, né? Por exemplo, de empresas que falam assim, vamos usar um detergente verde, entendeu? Para as pessoas se sentirem bem, do que realmente uma coisa que vai mudar, entendeu? Por exemplo, porque o cerne da questão é a queima dos combustíveis fósseis. Não é tanto a poluição da água, entendeu? O X da questão são os carros e as indústrias, queimando carbono e petróleo, entendeu? E nisso ninguém está mexendo, né? Ou ninguém está mexendo rápido o suficiente. Fala assim, por exemplo, eu vou falar que o príncipe de Mônaco, por exemplo, instituiu ônibus a hidrogênio lá em Mônaco, né? Quer dizer, um paísinho desse tamanhinho resolveu o problema, tomou uma atitude, mas os grandes países não, né? Eles ficam assim procrastinando, adiando essa situação, né? Então realmente não sei se essa coisa de, por exemplo, quando a gente faz, eu compro, né, o detergente não biodegradável, sempre que existe o papel reciclado e tudo mais, faço o que dá para fazer, né? E acho que as pessoas de boa vontade fazem, mas até que ponto isso resolve? Eu acho que é muito pouco. Eu acho que é pífio em função do que seria necessário fazer. O corte seria muito mais radical nos nossos hábitos, nos nossos costumes, né? Ele depois fala que a previsão do fim da civilização não é uma ciência exata. Posso estar errado, ele admite. O problema é que os cientistas bem intencionados que argumentam que não estamos sujeitos a nenhum perigo baseiam suas previsões em modelos de computador, e eu baseio no que realmente está acontecendo. Lovelock está certo. É só olhar lá fora. Sai lá fora. Está normal? Se está normal para você, então tá bom, né? Quando você se aproxima da casa de Lovelock em Devon, na área rural do sudoeste da Inglaterra, isso vem da revista Rolling Stone, tá? Um artigo da UOL na revista Rolling Stone que eu estou comentando aqui. Quando você se aproxima da casa de Lovelock em Devon, na área rural do sudoeste da Inglaterra, a placa do portão de metal já diz claramente: Estação Experimental de Combe Mill, local do meu novo habitat. Por favor, não entre nem incomode, né? Quer dizer, ele foi escolher um lugar bem no norte da Europa, né? A segunda mulher dele é uma norte-americana, ele tem um filho de 50 anos, né? E uma área de bosques e tudo mais, ele já está muito velhinho, quer dizer, essa coisa que ele está alertando não é para ele, entendeu? Talvez seja para o filho dele, mas não para ele, né? E ele colocou uma estátua da deusa Gaia, quer dizer, que ele acha que a Terra devia ser mais respeitada, que a Terra deveria ser mais amada pelos próprios humanos, que não mostram assim uma grande consideração, né? A hipótese Gaia, que ele chama, né? Embora assim a maneira científica como ele aborda a ideia da deusa Gaia, da Terra como um organismo capaz de eliminar um excesso de humanos que está estragando o meio ambiente, é uma ideia nova, mas na verdade o Lovelock, os gregos já sabiam disso, que a Terra tem uma vontade, que a Terra é um ser, né? Ela não é só terra que você pisa em cima,
né? Quer dizer, ela é uma entidade na sua totalidade, né? A Terra é diferente de Marte e de Vênus. Ele entendeu que a sua atmosfera não foi criada por fenômenos geológicos. O que o Lovelock, outra coisa interessante que o Lovelock coloca, por que a Terra é diferente de Marte e de Vênus, né? Porque ela tem vida, quer dizer, bilhões e bilhões e bilhões de anos, 1 bilhão de anos na verdade 1 bilhão de anos que a gente tem de vida biológica, começando com os micro-organismos lá por 1,5 bilhão de anos atrás, é o que causa a oxigenação do planeta. Se não fosse por isso, ele seria um planeta morto, como Saturno, Urano, entendeu? Teria aqueles gases de metano e tudo mais. Porque o que converte o planeta num planeta com atmosfera respirável é a própria vida biológica. Essa vida biológica para ele é a Gaia, né? A vida que sustenta a vida. Ele estava em sintonia com o tom pós-hippie dos anos 70. Quer dizer, ele tinha uma ideia de que a Terra era um Deus criador, né? O Lovelock foi rapidamente adotado como um guru espiritual. Matou o Deus e colocou o planeta no centro da experiência religiosa da nova era. Quer dizer, ao invés de ficar adorando um Deus externo que está no céu, falou assim, você tem que adorar a Terra. A Terra é a vida. A Terra é a mãe que nutre a vida, né? Que você deveria respeitar mais, em vez de pensar numa divindade lá longe, no meio do espaço. Ele também foi o cara, olha como a importância do Lovelock, ele foi o cara que descobriu que os CFCs eram não tóxicos para a respiração, porque as empresas que fabricavam geladeiras falavam assim, mas o CFC é inofensivo. Para o humano é inofensivo, mas não para a atmosfera. Ele que causa o buraco na camada de ozônio. Entendeu? Quer dizer, às vezes, por exemplo, falam assim, mas ele é inofensivo, assim, ele não é poluente para o ser humano. Para o ser humano, não. Né? Entendeu? Por exemplo, se você der um paracetamol para um gato, ele morre. Quer dizer, para o ser humano ele é inofensivo. O que é inofensivo para o ser humano pode não ser inofensivo para animais, pode não ser inofensivo para o planeta. A AIDS felina não pega em humano. Né? Então, por exemplo, existe a questão do que a sua espécie é suscetível ou não. O CFC, o clorofluorocarboneto, ele não faz mal ao ser humano. Entendeu? Por exemplo, se você quebrar uma geladeira com a clorofluorocarboneto, aquele gás escapar, o freon, não vai te fazer nada. Mas vai subir lá em cima e vai abrir um buraco no ozônio, né? Entendeu? Ele não considerava no início o aquecimento global uma ameaça urgente. Quer dizer, ele dizia que a Terra suportaria, mas depois ele começou a ficar alarmado com a velocidade com que isso começou a crescer, né? Ele fala assim, a Terra eventualmente, mesmo que, por mais que você aqueça, por mais que você estrague, ela se reequilibra, mas isso leva milhões de anos. Quer dizer, a civilização humana, o interesse de se preocupar com o aquecimento global não é só simplesmente defender a mãe Gaia, entendeu? É essencialmente defender a humanidade. Entendeu? Essa preocupação com o aquecimento global, ela não é uma frescura de ecochatos, de efeminados, como muita gente fala. Entendeu? É uma coisa para defender a Terra, a humanidade. Porque a natureza se recupera. Extinta a humanidade, em 10 mil anos a Terra está novamente verdinha. Pronta para outra. Né? Inclusive, por exemplo, essa hipótese Gaia foi adotada por uma série de comunidades New Ages, em naturebas e tudo mais, e aí algumas pessoas começaram a transformar isso em motivo de gozação, entendeu? Sabe, aquela coisa maliciosa do cético, de que fala assim, mas olha o tipo de gente que se identifica com isso, né? Porque os praticantes da Wicca, as comunidades indígenas, né, uma série de curandeiros e tudo mais, começaram a falar assim, a mãe Gaia, a hipótese Gaia e tal, né? Mas ele falou assim, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, Lovelock, ele fala assim, eu sou simplesmente um cientista que está alertando um fato, né? A Terra não é uma pedra que gira ao redor do Sol. Você fala isso. A
A Terra tem a necessidade de evoluir e uma quantidade de perdão embutida. Quer dizer, ela pode suportar certas coisas, mas ela não pode suportar tanta agressão. A natureza fica, vamos dizer, triste, fica pé da vida e se vinga se você for tão longe na poluição e na desconsideração pela natureza, né? Ele fala mesmo que o próprio planeta seria capaz de corrigir o aquecimento global, mas quando ele chegou mas como ele viu o crescimento da situação, ele já mudou de ideia. Por isso que eu falo, por exemplo, uma das coisas, isso já linkando com a questão da ufologia, que os ETs esperam do ser humano é a preocupação com o meio ambiente e a aceitação do aquecimento global como um fato e algo pelo qual se deve fazer alguma coisa. E não passar a bola para entidades invisíveis, por exemplo, são governos secretos, são reptilianos, são isso, aquilo, entendeu? Todo mundo deveria se sentir mal com relação ao aquecimento global e todo mundo deveria se sentir, assumir para si uma parcela de culpa, né? E fazer algo com relação a isso daí, entendeu? Então, assim, e não jogar pro metafísico ou pro misterioso, entendeu? Não tem nada de misterioso nisso, entendeu? Embora os ETs falem, né, vocês estão estragando o clima da Terra e tal, quer dizer, tangencia a ufologia, mas tangencia a ufologia no sentido de que a responsabilidade é totalmente do humano, entendeu? E pronto, né? Talvez não, no caso das pessoas simples que simplesmente têm um carro, entendeu? Elas na verdade são cúmplices passivos desse processo, né? São as grandes empresas que na verdade causam tudo isso, entendeu? Mas você pode pensar, por exemplo, eu vou ter um carro menor, eu vou ter um carro, sei lá, álcool, se existir um carro elétrico, eu vou comprar um carro elétrico, se eu puder usar o transporte coletivo, eu vou usar o transporte coletivo, se eu puder andar de bicicleta, eu vou andar de bicicleta, né? Eu não vou comprar aquela picape enorme para dirigir sozinho na cidade, né? O mundo está superpovoado, não vou encher o mundo de filho, né? Coisas simples que você não vou desperdiçar comida, né? Não vou lavar calçada com esguicho, entendeu? Tudo isso você pode fazer você mesmo, entendeu? Lembrando que a Terra tem um limite, que a Terra não é infinita, entendeu? Aí você fala assim, a Terra é a mãe onde sempre cabe mais um. Não é, não. Ela é uma mãe que tem um limite. Como até as mães biológicas humanas têm um limite de filho. Senão ela morre no parto, né? Tá certo, pessoal? James Lovelock, um nome a ser estudado. E, embora ele tenha exagerado, ele é o que chegou mais perto da verdade. Ok, pessoal? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê.